Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Boa noite, meus irmãos do caminho. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É com muito amor e satisfação que iniciamos nesta noite, diretamente do SEIC Natal, a 24ª edição da Semana Espírita de Ponta Negra. Por motivos de força maior, a SEMESP 2020 será realizada online e contamos com a participação de todos até o dia 31 de outubro, sempre a partir das 19h30. Curta, comente, compartilhe, participe e colabore sempre que possível através das nossas mídias sociais e com nossas ações e obras humanitárias. Nesse primeiro dia da Semana Espírita de Ponta Negra 2020, teremos a participação do presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o nosso amigo Éden Lemos, e com a participação da nossa irmã Mônica Fernandes e da nossa querida palestrante Ana Guimarães, diretamente do Rio de Janeiro. Agora passo a palavra ao presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Éden Lemos, que fará a abertura oficial da 24ª Semana Espírita de Ponta Negra. Boa noite, Éden. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Duda. Boa noite a todas as irmãs e irmãos que nos acompanham nesse instante, mais uma edição da Semana Espírita de Ponta Negra, na sua 24ª edição. Eu, em nome da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, gostaria de agradecer mais uma vez o empenho, a dedicação dos trabalhadores e da atual diretoria do Centro Espírita Irmãos do Caminho, por ter se adaptado tão bem e possibilitado que a nossa SEMESP de 2020 ela possa acontecer dentro das condições que nós temos com o contexto do isolamento social e da pandemia. A mensagem espírita nunca foi tão importante como agora. E saber adequar-se a esse contexto é algo extremamente testemunhador da nossa dedicação e da nossa perseverança no esforço de difundir o pensamento espírita. O tema deste ano é, de fato, importantíssimo para o contexto que estamos vivendo,
de provas e ou expiações severas. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E, com certeza, que essa luz possa invadir os nossos lares, propiciando a renovação das nossas energias, e cada vez mais a todos que nos acompanharão nesta edição de 2020, a 24ª, que essa paz do Cristo possa nos invadir, estimulando-nos a perseverar no enfrentamento das lutas e, da mesma maneira, construindo a nossa própria paz. Que Jesus abençoe a cada um dos palestrantes para que eles possam verdadeiramente, como sempre, nos brindarem com as mais belas reflexões em torno do pensamento espírita. E quero também aqui deixar o abraço à nossa irmã Ana Guimarães, que é uma grande trabalhadora do movimento espírita brasileiro e que vai, com certeza, abrilhantar a abertura do nosso evento. Então, meu estimado irmão Duda, e todos os demais, o Kleber e todo o grupo que está trabalhando para que as atividades do SEIC cada vez mais se enriqueçam e se fortaleçam, é com muita alegria que nós comemoramos os 38 anos do SEIC com mais uma edição também, a 24ª semestre. Muita paz, muita luz, tenhamos um ótimo evento durante toda a semana. Agradecemos ao nosso irmão Éder Lemos pelas palavras carinhosas sempre para com a nossa instituição, estimuladoras à continuidade dos trabalhos. Chamamos nesse momento para dar continuidade ao andamento dos preparativos para a abertura da 24ª Semana Espírita de Ponta Negra, a nossa irmã Mônica Fernandes, primeira tesoureira do Centro Espírita Irmão do Caminho, para proferir a prece que dá por aberta a 24ª Semana Espírita de Ponta Negra. Boa noite, queridos amigos. É com grande alegria que estamos aqui hoje, comemorando mais uma semestre. E neste momento, pedimos que todos em casa, os amigos que estão nos assistindo virtualmente, e também aqueles desencarnados que acreditam nessa casa, no plano maior, que nos acompanhem nesse momento para a prece de abertura da 24ª Semana Espírita. Querido amigo Jesus, mais uma vez esta casa está em festa, reunida em teu nome para aprender e exercitar os teus ensinamentos. Que os trabalhadores do mundo maior, imbuídos dessa festa espiritual, possam envolver a todos aqueles que se encontram em seus lares, que se encontram no plano espiritual, em harmonia com os ensinamentos que iremos aprender, possam complementar e alegrar ainda mais a nossa existência. Desta maneira, querido amigo Jesus, todos nós agradecemos a Ti pela oportunidade e damos como iniciada as atividades da noite com esta prece em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Desta maneira, Senhor, agradecidos, passamos a palavra aos nossos irmãos coordenadores deste evento.
do Caminho. Neste ano estamos comemorando 38 anos de atividades ininterruptas do Centro Espírita Irmãos do Caminho em Terras Potiguares. E estamos, como de costume, há 24 anos, oferecendo um presente para os amigos dessa casa, que é a Semana Espírita de Ponta Negra. Nesse ano um pouco diferente, porque será através das lives, dada a pandemia que assola, né, o Brasil e o mundo. Mas, com o mesmo brilho de sempre, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, estaremos do dia 26 ao dia 31 de outubro, sempre às 19h30, teremos expositores como a nossa irmã Ana Guimarães, o nosso irmão Éden Lemos, a nossa irmã Maíse Braga, o nosso irmão Tato Save e o nosso irmão Cosme Massi. Estão todos convidados, contamos com vocês no sentido de fazer a divulgação desse vídeo para que possamos ter um evento brilhante, né, com a participação de todos aqueles que têm um olhar diferente para essa casa e que têm dado seu apoio até hoje, nunca nos tem faltado. Que Jesus seja conosco sempre, nos fortalecendo, para que esses laços que nos unem nunca se enfraqueçam. E que a doutrina consoladora se fortaleça a cada instante, a cada momento, em terras potiguares. A nossa querida amiga Ana Guimarães nasceu na região da Chapada do Apodi, da Chapada dos Guimarães, perdão, no Mato Grosso do Sul. Ana começou a pregar bem cedo, apaixonada sempre pela doutrina consoladora codificada por Allan Kardec. Levando a sua palavra doce, segura, profunda e esclarecedora, viajou pelo território brasileiro do Oiapoque ao Chuí. No exterior, esteve sempre presente no Canadá, Estados Unidos e alguns países da Europa e da Ásia. Fundou, junto com seu esposo, Geraldo Guimarães, o Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, divulgando a doutrina espírita há mais de 50 anos. Quando perguntada por sua biografia, ela sorri e nos diz que seus grandes atributos são ser mãe e avó de 6 netos queridos. O tema da edição de hoje, 2020, é A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E o tema da noite de hoje é exatamente o tema central da 24ª Semana Espírita de Ponta Negra, que está a cargo da nossa querida irmã Ana Guimarães. Com você, Ana querida, passamos a palavra para a elaboração do tema A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Citação de João, em 14:27, das palavras do Mestre Jesus. Meus caríssimos irmãos, amigos internautas, as nossas vibrações de paz e de harmonia, suplicando a Jesus que nos guarde a todos. Cala-se o mundo, há um luar de místicos valores. O vento lembra uma harpa a tocar em surdina, brilha pela extensão do céu da Palestina, num prenúncio feliz, a estrela dos pastores. A vida acorda, e vendo o cálice das flores, a alma do homem sente o fulgor que o fascina. A ovelha bala, o boi murcha, o pastor se inclina. Há um bálsamo em tudo a amenizar as dores. Jesus nasceu. A fé que os corações ampara, desce as almas buscando os íntimos refolhos.
como os raios do sol numa lagoa clara. Alguém escreveu esse poema relacionando com a chegada de Jesus à Terra. Uma chegada que foi programada adredemente, bem antes de nós pensarmos em termos da intervenção mais estreita do Pai, de Deus, o Criador, com as pessoas da Terra. Naturalmente, o homem tinha uma sede muito grande da divindade. E por isso, criava os seus deuses, os seus templos, e procurava estreitar relações com esses deuses, fazendo com que eles tivessem a expressão do próprio homem. Que eles fossem semelhantes à sua moda de agir, de sentir, de se emocionar com os homens, tendo as suas paixões e tendo as suas esperanças. Enquanto nós marchávamos de templo a templo, de deuses a deuses, ele se preparava. Ele se preparava para chegar à Terra. E então os profetas vieram e falaram a respeito dele. As suas palavras inspiradas eram taxadas, na maioria das vezes, como palavras de loucos, de criaturas alienadas, que falavam uma linguagem diversa daquela que o homem estava acostumado a ouvir e a emitir. Mas ele continuava na sua marcha, vencendo as dificuldades de um mundo de sombras para chegar até aqui. Antes, mandou emissários para que pudessem tornar a sua ambiência aqui na Terra mais adequada para a expansão do seu pensamento, para a expansão da mensagem que ele traria aqui à Terra. Júlio César foi um desses emissários. Tinha um dever a cumprir, uma tarefa a realizar. Nesse aspecto, eu acho notável a forma com que Deus lida conosco, como Ele trabalha com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Júlio César era um homem, com todas as paixões características de um homem. Tinha sede de grandeza, tinha sede de poder, tinha emoções que eram bem semelhantes a todas as emoções dos homens da Terra. Mesmo assim, ele foi preparado para a tarefa exuberante de preparar os caminhos pelos quais marchariam aqueles que iriam divulgar a mensagem espírita, ou a mensagem cristã. Também era espírita, porque a mensagem de Jesus retratava bem já as notícias que viriam mais tarde, através de Allan Kardec. Então, Júlio César perfez um caminho de conquistas, naturalmente conquistas sangrentas, através de guerras, de morticínios, mas que estavam dentro de uma programação para que se estabelecesse os caminhos que seriam perfeitos por aqueles que levariam a mensagem cristã mais além. Então, nós vamos observar que o Pai não muda as circunstâncias das inclinações do homem. Ele não agride a forma de ser e de sentir do ser humano. Sabe que não somos perfeitos. Todavia, utiliza os aspectos positivos do nosso caráter para trabalhar com eles os caminhos que poderão conduzir o homem
à conquista de valores essenciais para a alma. Isso é extraordinário, porque a nossa visão de mensageiros, a nossa visão de missionários é bem divergente da visão do nosso Pai. O Pai usa a criatura nos seus aspectos positivos. E nós desejamos que o missionário seja perfeito, que ele tenha todos os valores da alma. E então, quando percebemos que alguém no qual depositamos a nossa confiança e acreditamos ser alguém que vai nos orientar melhormente para os caminhos do bem, nós olhamos para a criatura qual se fora um santo aqui na Terra. Mas quando percebemos algum aspecto que seja negativo ou diferente daquilo que nós acreditamos que seja o homem de bem, então, de imediato, a criatura cai do seu pedestal e nós nos afastamos. Com o Pai, não funciona assim. Então, ele pega um Júlio César que tinha sede de poder, um Júlio César que tinha todas as expressões comuns do ser humano na Terra, mas ele possuía um valor, ele possuía uma virtude, a determinação, o desejo de realizar os seus sonhos. E esses sonhos eram sonhos de grandeza, mas firmado também dentro de uma visão diferenciada daquele que era o ditador de normas, que era o escravizador das criaturas. Não era dessa forma que ele trabalhava. E por isso mesmo serviu naturalmente àquilo que esperava dele, o Criador, preparando os caminhos pelos quais trilhariam os missionários que levariam a mensagem cristã além fronteiras da Palestina. E então, nesse contexto, o Senhor Jesus estava descendo das estrelas. Era aquela estrela maior que se desengastava da coroa do Criador e começava a perfazer esse caminho em direção ao planeta. E bem antes de que ele se aproximasse do planeta, já estava sendo preparada a chegada do precursor, aquele que viria para endireitar as veredas, preparar os caminhos, aquele que iria batizar com a água, aguardando aquele que faria o batismo do fogo. Já estava sendo preparada a chegada daquele que foi predito por Isaías como voz do que clama no deserto, aplanai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías havia anunciado, alguns séculos antes, o advento de João Batista. Ele seria o precursor, aquele que iria abalar as estruturas. E nós vamos descobrir uma coisa interessante a respeito de João Batista, reforçando o nosso pensamento a respeito de como o Pai trabalha com os seus missionários. O Batista não era um homem santificado pela paciência, pela tolerância, pela cordura, pela gentileza, pela afabilidade, pela doçura. Muito pelo contrário. Todos aqueles que falam a respeito do Batista falam de um homem duro, um homem ríspido, um homem que falava com muita dureza, chamando a atenção das criaturas, apontando o dedo e tocando a ferida de cada criatura. E não tinha dúvidas nenhuma em dizer raça de víboras. Absolutamente. Era dessa forma que ele ia preparando os caminhos do Senhor, falando com essa dureza toda e balançando as estruturas daqueles que o ouviam. E isso provocava entre as pessoas temores, porque naquela época, ao aparecimento de João Batista, já faziam 400 anos que a Palestina não recebia um profeta.
uma voz que falasse as notícias celestiais, uma voz que despertasse para a divindade. Então, quando surge aquele homem rude, saindo das terras desérticas, vestido apenas com uma pele de carneiro que lhe prendia as ilhargas e que falava com tamanha dureza, conclamando as criaturas: arrependei-vos dos vossos pecados. Não era um pedido, era uma ordem. E quando surge aquele homem, então, as pessoas começaram a pressentir que alguma coisa profunda estava acontecendo naquela ambiência. Todos eles, e a expectativa, seria ele o Messias esperado? Seria ele o pastor das ovelhas? Seria ele a luz do mundo? Não. As Escrituras falavam da voz que clamava no deserto e que viria preparar os caminhos do Senhor, endireitar as suas veredas. Chega João Batista, uma diferença da chegada de Jesus de apenas 6 meses. Nasce João Batista, 6 meses depois, Maria dá luz ao Filho amado, ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz. Tantos títulos que nós damos ao nosso Senhor, mas ele preferia apenas como título o bom pastor, o pão da vida, a água pura que dessedenta a sede para sempre. Ele preferia ser apenas a videira. Tão diferente dos títulos que nós oferecemos a ele, os títulos que ele se outorgava. Então, Jesus começa o seu apostolado bem mais tarde, bem depois do apostolado de João Batista, quando este é preso no presídio de Caron. Ele então vai começar a sua marcha bem complexa, a jornada que ele iria perfazer. Complexa porque ele era o oposto do Batista. Ele era calmo, sereno, terno, bom, doce, como um favo de mel. Todavia, muitos o amaram profundamente. Muitos também o odiaram profundamente. Então, era uma dicotomia na alma daquelas pessoas, daquelas criaturas. Vamos dizer daquelas? Não, de nós. Possivelmente, muitos que estão nos ouvindo, estivemos também nas margens do Tiberíades, ouvindo a sua palavra doce, para depois subir as encostas do Calvário, atirando-lhe pedras e apupos. Muitos de nós tivemos ouvidos que não ouviam e olhos que não conseguiam enxergar. Mas ele não se importava com isso. Prosseguiu na sua jornada, deixando a sua mensagem de amor, de ternura e de paz. Paz, a palavra-chave. Porque foi ele quem disse: a minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Quem era o vos dessa frase? A minha paz vos deixo. Vos quem? É você. Sou eu. Porque a paz do Senhor se derramou sobre a terra, sobre gregos e troianos, sobre todas as criaturas. Apenas como aquela semente que foi semeada e jogada,
e que caiu em terreno sáfaro, ressequido, e foi levado pelo vento, ou foi comida pelos pássaros, também a paz do Senhor caiu sobre a terra e sobre as criaturas, caiu sobre mim. Mas o coração estava tão ressequido, tão empedernido, que ela simplesmente escorreu e tombou para o solo. Eu não fui capaz de guardar a paz do Senhor. Porque a paz, ela não vem com expressões externas. A paz é todo um contexto criado pela própria criatura. Ele deixou o cerne dessa paz. Mas quem vai organizá-la dentro de mim sou eu. Eu vou pegar a semente da paz deixada por Jesus, porque ele deixou para mim, para você, para todos nós. Ele nos deu essa paz. Eu vou pegá-la e vou organizá-la de tal maneira que ela penetre a minha alma e extrapole de mim na forma de uma serenidade muito grande. Esse trabalho é meu. Ninguém é preparado por outras mãos. Ninguém é trabalhado por outras criaturas. Nós somos trabalhados no ventre da nossa mãe, mas ela organiza apenas as nossas células, as células que vão se ergastulando ao corpo perispiritual, até a formação do bebê. Então, esse trabalho é um trabalho de sapo, é um trabalho quase que manual que os nossos pais realizam. Mas o trabalho íntimo, a formação do espírito, a doação das virtudes para o espírito, é um trabalho pessoal e intransferível. Por mais que me ame a minha mãe, ela não me tornará nem 1 milímetro melhor do que sou, se eu não quiser. Eu vou aceitar, então, os tributos que ela me ofertar, os presentes que ela me oferecer, se eu desejar. Se eu não quiser, posso deixá-los de lado. E nada acontecerá. Trabalho pessoal. E então, bem mais tarde, depois que o Senhor já tinha deixado a sua paz na terra, e depois que havia dito que era o bom pastor, de que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderia, então nós já tivemos a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, um dia nós conseguiríamos entrar no redil do Senhor. Estava preparado o caminho. Então, ele percebeu, já tinha voltado ao infinito há muito tempo. E havia dito a todas as criaturas de que chegaria o tempo, naturalmente, que nós esqueceríamos a sua mensagem. Chegaria o tempo que nós nos afastaríamos do redil e nos perderíamos pelos caminhos ímpios do mundo e possivelmente não saberíamos retornar ao redil amorável do seu coração. Ele sabia, e por isso, ainda numa expressão de humildade que era toda dele, ele afirma: eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele era Consolador, porque os tempos que foram escolhidos para a sua chegada à Terra eram tempos, aí outra coisa interessante, iguais aos atuais. Porque não existem tempos diferentes, existem pessoas diferentes, mas os tempos são iguais. Tempos de guerra, tempos de morticínio, tempos de vingança, tempos de ignorância, tempos de afastamento das criaturas, eram iguais. Apenas mudou os panoramas, mudaram
os aspectos físicos das pessoas. A tecnologia avançou, as programações sociais se modificaram, mas os acontecimentos mesquinhos produzidos pelo espírito atormentado do homem continuam os mesmos. Não são mais guerras com espadas, mas com bombas. Passaram as guerras de canhões, hoje metralhadoras terríveis. Então, nós observamos que os tempos são perfeitamente iguais. As criaturas e as técnicas de beligerância é que modificam. Mas ele disse que com o passar do tempo, e naturalmente com o avanço tecnológico, com a cultura que seria abundante para o ser humano, a sua mensagem de ternura, de encantamento, de paz, seria esquecido, seria deixado no abandono, no ostracismo. Então ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria um outro Consolador. Porque nós teríamos esquecido dele, o primeiro Consolador. Então viria um outro para despertar o coração do homem. E esse outro Consolador chega, cai em nossas mãos, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. E aquele que teria a responsabilidade de conduzi-lo até as nossas mãos, tinha aquele sentimento de ternura e de paz, o sentimento de amor ao próximo, o desejo de organizar uma sociedade mais equilibrada, mais gentil, trabalhando o coração das crianças, como emérito professor que era. Possuía valores, aqueles valores que foram trazidos por Jesus e que ele desejou espalhar pelo mundo através da brisa que soprava junto ao Tiberíades. Então, ele veio, Allan Kardec, na configuração de um menino que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E já em idade avançada, recebe a dádiva do Consolador. E a 18 de abril de 1857, cai em nossas mãos um opúsculo de 501 perguntas e respostas, que representaria para a continuação da nossa vida como um abençoado farol, iluminando os caminhos pelos quais deveríamos conduzir os nossos passos. O Livro dos Espíritos. E ele dá esse nome porque pelas bênçãos dos céus, pelas bênçãos de Deus, são exatamente os homens que vêm trazer a mensagem. Porque os espíritos não são nada mais, nada menos do que a alma dos homens. Depois de abandonar o corpo, que adentra a intimidade dos túmulos, eles retornam. E pelas experiências vivenciadas aqui na Terra, eles sabem separar o valor real daquilo que é ilusão, daquilo que é passageiro, daquilo que é mentiroso. E então, sabendo fazer exatamente a decomposição do que é importante para o ser humano, eles retornam. E retornam como? E aí a gente volta a analisar a forma com que Deus trabalha as nossas emoções, a forma como Ele trabalha os nossos corações e como Ele deseja que nós aprendamos o que é bom, o que é certo, o que é honesto,
Exatamente os homens que já ultrapassaram a aduana da desencarnação que retornam para nos trazer o roteiro libertador, o roteiro que vai conduzir à verdadeira paz, o roteiro que vai permitir que nós, que logramos abandonar a paz que o Senhor Jesus nos ofereceu, eles retornam, os homens, os nossos irmãos do nosso cotidiano, é que voltam para nos mostrar onde nós vamos encontrar os nossos resquícios de paz que foram abandonados há tanto tempo. E são os homens que iniciam o processo de responder às perguntas organizadas por Allan Kardec. Porque eles agora possuem uma visão diferenciada, não é uma visão igual à nossa, que é obnubilada, que é obliterada pelo conglomerado celular. Agora é o olhar daqueles que viveram na Terra, que experimentaram carregar a sua cruz e manter a fidelidade até o fim, trabalhando a alma e conquistando a paz do Cristo, a paz que Ele nos ofertou. Então, com essa paz, eles retornam. E como retornam? Observemos como o Pai continua a conclamar-nos, informando que nós possuímos valores divinos, processados pela nossa criação. Nós somos seres divinos porque somos filhos do Criador. Então, o que é que Ele faz? Esses homens que retornam do mundo espiritual chegam até nós e utilizam o quê? Utilizam os encarnados, os seres humanos, nós, espírito, perispírito e matéria, para filtrar a mensagem que eles trazem. Porque eles têm uma visão bem mais ampla do que a nossa. Eles já carregaram as suas cruzes, pesadas ou não, não importa, mas já carregaram e foram fiéis até o fim, até ultrapassar os limites da chegada. Então, eles retornam e usam a criatura que ainda está encarnada. Não importa como ela seja, a mediunidade é a moral. Ela existe na criatura e ela será moralizada por você, que a recebeu para realizar a tarefa de harmonização do ser humano. Se você não tiver essa moralidade, ela será imoral e caminhará com você realizando coisas que vão de encontro à vontade do Criador e aos desejos do Senhor Jesus. Então, ela chega e você vai trabalhá-la com os valores que já adquiriu, principalmente os valores da honestidade, do respeito, da hombridade, do caráter, que vai dar à mediunidade o seu posicionamento real junto à comunidade humana. E é dessa forma que eles começam a trabalhar, mostrando-nos o roteiro, para que encontremos a paz que o Senhor deixou para nós. E Deus, a sua sabedoria e grandeza, faz com que esse trabalho de despertamento seja realizado por nós. Porque pega criaturas já com valores, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Zilda Gama, e uma gama de outras criaturas que já possuem os valores da alma para verterem a mensagem de Jesus proveniente do mundo espiritual, a mensagem espírita. Mas eles utilizam outras criaturas comuns, utilizam a mim, utilizam a outras tantas criaturas, dando a elas a possibilidade de serem os vexilários do mundo espiritual, trabalhando a mediunidade. E ela será em nossas mãos
aquilo que nós fizermos dela. Tanto poderemos ser os vexilários dos espíritos de luz, dos espíritos do Senhor, dos espíritos bons, quanto poderemos ser vexilários dos espíritos das sombras, que disseminam a cisânia e a loucura entre as criaturas. Depende de nós. Então, o que nós estamos tentando dizer, possivelmente com muitas falhas, é que a transição planetária está sendo realizada por nós. Cada um de nós estamos dando a nossa contribuição para atingirmos a esse mundo onde o equilíbrio existirá e não será mais um mundo onde prevaleça o mal, mas haverá um equilíbrio, haverá um pouco mais de paz. A paz que nós estamos construindo. De que maneira? Dona Ana, acho que a senhora está ficando velhinha demais e está pensando, falando em paz, no mundo cheio de guerra, de tortura, de desencontro. Onde está a paz? Está dentro de nós, está dentro de você. A paz, quando você para olhar a natureza em torno dos seus passos e admirar uma flor que se abre, sentir o perfume doce do manacá, um perfume leve e suave que você só sentirá se tiver um pouco de sensibilidade. O perfume do jasmineiro florido, para você sentir o rocio suave do vento, brincando com seus cabelos e trazendo a onomatopeia da vida, das vozes que se multiplicam em torno de nós. Então, a paz estará aí e você será vexilário dessa paz, porque vai falar às criaturas com ternura, com amor. Aquela mesma ternura que se derramou à margem do Tiberíades e levado pelo vento se espalhou pelo mundo todo. E cada um de nós recebemos também um pouco daquela harmonia. Então, Deus trabalhando com aqueles que já caminharam e nós outros que estamos ainda na retaguarda, mas todos com a possibilidade de dar a nossa contribuição. E a doutrina espírita não resta a menor dúvida, a introdutora dessa paz entre nós. Porque eu posso falar sem orgulho que os espíritas são criaturas excelentes. Que os espíritas conseguiram entender o significado da caridade. São pessoas caridosas, boas, gentis. São criaturas que estamos começando a vivenciar aquele cristianismo do passado, onde havia um entrosamento bom e gentil entre as pessoas, não importando a que camada social pertenciam. Então, podemos afirmar que os espíritas entenderam, de alguma sorte, a mensagem que o Senhor Jesus veio trazer. Então, vamos trabalhar essa mensagem. Vamos trabalhar esse sentido de carinho. Porque a paz está em torno dos nossos passos, está ao alcance das nossas mãos. Nós poderemos trabalhá-la dentro de nós. A minha paz vos deixo. E a paz do Senhor Jesus não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. E nós recordamos ainda Swami Satya Sai Baba, quando ele
no seu trabalho, tentando um processo educativo que despertasse a criatura para as virtudes, ele coloca 5 virtudes a serem trabalhadas pelo ser humano, como valores humanos. Ele coloca a justiça, a paz, a ação correta, o amor. Falta um valor ainda. É o amor, a paz, a justiça, a ação correta e a não violência. Então, ele coloca 5 aspectos para serem analisados e entendidos por nós. Então, quando nós perguntamos às pessoas, dentro desses 5 aspectos, paz, justiça, ação correta, violência, não violência e amor, por qual desses valores nós iniciaríamos a nossa trajetória? Comumente, as pessoas respondem pelo amor. E nós começaríamos a nossa jornada redentora pelo amor. Impossível. Seria como se nós fôssemos construir uma casa iniciando pelo teto. Nós temos que colocar os fundamentos, nós temos que colocar os alicerces, as paredes, depois, então, vamos colocar o teto para cobrir a nossa casa. Então, temos que pensar em outro aspecto a ser trabalhado primeiramente para que a gente consiga os valores das virtudes que são necessários para o nosso crescimento. Então, pense, qual a virtude que você iria escolher? Corretamente, a retidão. Aquela condição que está mais próxima de nós, aquela condição que está junto de nós. Eu só poderia iniciar um processo de evolução por mim mesma. Como é que eu conseguiria fazer evoluir as pessoas em torno de mim se eu não possuir valores? Se eu não possuir virtudes que me deem autoridade para poder falar em nome de Jesus e despertar aqueles que estão adormecidos na ilusão, na ignorância. Então, eu preciso de valores. O primeiro de todos esses valores seria a ação correta, a retidão. Aí, então, começa a desbordar o pensamento de Swami Satya Sai Baba. Através da ação correta, eu vou trabalhar as minhas inclinações, os sentimentos mais íntimos da alma. Eu vou descobrir as ações que são incorretas, que são negativas, que são indignas, que eu cometo, e vou começar a cerceá-las em mim. Eu não vou conseguir erradicá-las repentinamente, porque nós estamos também acostumados às ações incorretas, à forma negativa, desonesta de viver. Então, para iniciar o processo da ação correta, eu tenho que trabalhar em todos os sentidos. Desde que eu despertei para essa realidade, eu já começo na infância, quando eu vou aprender a obediência aos meus pais, o respeito aos meus pais, a forma gentil de lidar com os meus pais, com os meus irmãos, com a parentela que me cerca, com os amigos que se aproximam de mim. Ação correta, diante de uma circunstância em que eu possa agir com desonestidade, eu vou optar por ser honesta. Ação correta, diante da perspectiva de agredir a felicidade de outro, roubando-lhe o marido, ou tirando-lhe a esposa, destruindo um lar, eu vou optar pela ação correta e agir com dignidade. Diante da perspectiva de abandonar os meus filhos, a companheira que tenho ou o companheiro, deixando-os mercê das circunstâncias, eu vou optar pela ação correta, que me dignifica. E eu não preciso pensar em me dignificar diante dos outros. Eu preciso me dignificar para mim mesma. Olhar para mim
e perceber que sou uma pessoa digna. Ação correta. Aí diz-nos Swami que à medida que eu vou trabalhando a ação correta em mim, a retidão de comportamento, eu vou adquirindo alguma coisa que é brilhante, que é notável. Eu vou adquirindo paz. Eu vou me tranquilizando. Eu vou sentindo que eu gosto de mim, que eu me amo, porque eu estou trabalhando as minhas inclinações para me tornar uma pessoa honesta, digna, que tenha valores. Então, a minha consciência começa a trabalhar a paz. Paz da consciência tranquila. Paz da consciência que não tem nada a me acusar. A paz que vem de dentro. Porque eu me deito, coloco a cabeça no travesseiro e penso, como dizia Santo Agostinho, o que eu fiz hoje? Quanta coisa boa eu realizei ou quanta coisa negativa eu fiz? E se a balança pender para o lado bom, o meu sono será tranquilo. Mas se pender pelo lado mau, eu saberei que terei que trabalhar mais um pouco. Aí então a paz chega ao meu coração, a paz da consciência que sabe que o seu dono não optou pelo lado negativo. Então, com a paz, eu começarei a desenvolver o outro valor, a justiça, porque estando em paz, sem lutas interiores, eu poderei perfeitamente analisar os fatos, analisar as coisas e saber se é justo, se é correto o que eu estou optando por fazer. Então, a justiça desperta em mim. E quando eu for capaz de ter comigo a retidão, quando eu for capaz de ter essa paz dentro da alma, então trabalharei a justiça e esses valores farão com que eu comece a olhar os meus companheiros de romagem com mais ternura. Vai sendo despertado em minha alma o amor ao próximo. E eu vou entender as palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu tenho ação correta, se eu tenho paz comigo, se eu sou justa em minhas obrigações, então eu começarei a amar o meu próximo, a gostar das criaturas que se aproximam de mim. Então, a vida será diferenciada a partir de então. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E ele acrescenta, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque essa paz do Cristo, ela é feita de trabalho. É o trabalho para o encontro da virtude da retidão de caráter. Das coisas positivas, honestas, que dignificam o ser humano e não corrói por dentro a criatura, tornando-a abaixo do irracional. Entender, portanto, a mensagem de Jesus, que teve uma dificuldade infinita para chegar até nós, vencendo a psicosfera do planeta. Naquela oportunidade, que não era diferente do hoje. Reafirmamos o que já tínhamos dito, porque todas as épocas da humanidade são perfeitamente iguais. Porque todas as humanidades do passado, do presente, são as mesmas criaturas que apenas mudam de vestimentas, mudam de nomes, mudam de lugares, mas são as mesmas criaturas
humanas, que erraram no ontem, que erram no hoje e tentam acertar para o amanhã. Então, a visão de Sai Baba é uma visão linda, e se nós optarmos por escolhê-la como um projeto de renovação, vai nos dar dividendos de paz, temos certeza. Nós começaremos a encontrar a paz que o Cristo deixou para nós, a paz que Ele ofereceu a cada uma das suas criaturas. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E nós percebemos que muitos já descobriram essa paz. E pensando que o tempo urge, vamos nos recordar de alguma coisa bem interessante. Certa ocasião, foi escolhido, meu Deus do céu, fugiu a palavra, foi proclamado para as pessoas, para os pintores, os artistas, um concurso. Era o concurso para o pintor que soubesse pintar a paz. Um quadro que representasse a paz, onde as pessoas olhassem e sentissem a paz no trabalho de pintura daqueles artistas. E então muitos começaram a trabalhar, um trabalho aqui, e os quadros mais lindos e mais extraordinários foram apresentados. No final, 2 foram escolhidos, e os 2 estavam numa sala ampla, enquanto as pessoas estavam ali para optar qual deles representaria realmente a paz. O primeiro quadro apresentava uma floresta, árvores gigantescas e, fluindo pelos galhos da árvore, os raios do sol. Os raios doirados do sol, penetrando entre os galhos da árvore, vinham se refletir na superfície de um lago tranquilo, sem ondas. Aquele lago azul, tranquilo, e onde batiam os raios do sol, arrancavam reflexos de ouro. E olhando aquele recanto bucólico lindo, a paz penetrava na alma, a tranquilidade daquele ambiente, a doçura daquela ambiência tranquila, a beleza daquele raio de sol brincando nas águas da lagoa clara. Que paz, que lindo! E se voltaram para o outro quadro que foi destampado, que foi retirada a cortina, e de início as pessoas se assombraram, porque o quadro apresentava uma gigantesca cascata. Águas turbulentas que vinham por um rio e se despenhavam de uma grande altura. Gotículas esparramavam para todo lado, e aos raios do sol brilhavam como líquidas esmeraldas brilhantes, diamantes. Era um quadro de força, de destruição, de terror, porque imaginar-se ali sob aquelas águas tumultuosas seria o horror total. E de um galho de árvore que tombava sobre as águas tumultuadas, um pássaro construiu seu ninho. Então podia-se ver que o galho balançava sobre aquela loucura infernal das águas turbulentas. E o pássaro estava levemente pousado em seu ninho, tranquilo, enquanto as águas se tumultuavam. A paz. O quadro ganhou. Foi condecorado como que refletia melhormente a paz. Porque a paz, para nós também é isso. Que a gente conserve a tranquilidade no íntimo da alma, não importa o que esteja ocorrendo em torno de nós. No passado e no presente ainda,
Muitos acreditam que vão encontrar a paz na soledade, na segregação, nos locais distantes, locais de reflexão. Mas o homem se afastar do homem não está dentro das nossas inclinações. Nós temos que encontrar a paz como Jesus a encontrou. Mesmo em meio aos homens atormentados, doentes, infelizes, ele estava em paz e transmitia essa paz às criaturas. E mesmo estando preso no alto do Calvário, cercado por Dimas e Giestas, os dois ladrões, diante da multidão ululante, enlouquecida, ele mantinha a serenidade, a paz, e olhando a multidão enlouquecida, ainda suplicou ao Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O pássaro, sobre o turbilhão das águas escachoantes, estava sereno e em paz, chocando seus ovinhos, sem temer nada. Nós também chegaremos a obter essa paz. Em meio ao tumulto, nós estaremos com o Pai. E o Pai estando conosco, estaremos em paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Essa é a paz do Cristo. Não a procure lá, ou ali, ou lá longe. Mergulhe dentro de si mesmo, para descobri-la aqui e fazê-la sair através da retidão de caráter, do comportamento honesto. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Estamos agradecidos aos companheiros que nos ouviram. Muita paz. Boa noite, Ana Guimarães. Linda palestra. Meu nome é Mônica. E nós vamos tentar passar para você agora, embora a sua palestra foi muito elucidativa, algumas perguntas, né, do canal. Uma delas é assim: qual a diferença entre a paz que Jesus sentia e a paz esperada, almejada pelo mundo, inclusive diante desse meio, né, da pandemia, inclusive carregando culpas por erros graves de outras encarnações? Qual é a diferença da paz que Cristo sentia com a paz esperada e almejada pelo homem? Não há diferença. Paz é uma coisa só. Quando o ser humano adquirir a paz, ela será igual à paz do Cristo. Ela é uma só. Agora, o meio de conquistar essa paz é que diferencia de pessoas para pessoa. Porque nós temos visões obliteradas das coisas. A gente ou minimiza uma coisa ou aumenta. Como alguém que me disse, certa ocasião, eu sou honestinho. Quer dizer, não sou honestão, nem honesto, eu sou honestinho. E eu disse, não existe nem honestão, nem honestinho. Existe honesto. A pessoa que é honesta, ela é honesta e pronto. A pessoa que tem paz e pronto. Não é uma paz que dura uma hora, que dura um dia, que dura uma semana, que dura um mês, não. É a paz do Cristo. Quando ela entra no coração, não nos abandona nunca mais. É uma construção de cada um, que a pessoa conquista através da ação correta. Muito bem, muito obrigada. E tem uma outra aqui que é de uma espírita, que diz assim: olha, Ana, à medida que conhecemos os ensinamentos do Cristo, carregamos nossas sombras e erros. Neste processo, muitas vezes, a depressão e obsessão pode aprisionar mentes e o coração. O que fazer?
carregar nada. A gente carrega se quiser. O nosso objetivo é aliviar a carga dos erros e aumentar as cargas positivas. A palavra depressão, eu sempre costumo brincar com os companheiros dizendo que depressão é palavrão, o espírita não deve dizer essa palavra, porque só fica depressiva a palavra que não tem a pessoa que não tem um ideal, que não tem alguma coisa para buscar. A mãe de família que tem filhos pode ficar depressivo e abandonar os filhos. Se tem responsabilidade, não dá tempo de sofrer. A gente sabe disso. Quantas vezes, com dores ou com problemas de saúde, a gente levanta, vai para a cozinha porque tem que alimentar os filhos, ou vai para o trabalho porque tem que alimentar os filhos. Então, a pessoa que está alinhada com o dever a cumprir não tem tempo para se resguardar em doenças, em depressões, em obsessões. Primeiro, obsessão, ela só ocorre quando há a conivência da criatura, do obsidiado. Nenhum obsessor toma conta da nossa mente, só se nós permitirmos. Então, há que haver a compreensão disso. Se existe uma ideia desorganizada, permissiva, desagradável, ela vem uma vez, a gente rechaça, ela retorna, a gente rechaça. Se ela retorna uma terceira vez, é uma monoideia obsessiva. Então, nós vamos buscar um meio de nos salvaguardar, nos retirar dessa monoideia desagradável. Através do quê? A gente pode cantar, pode tomar um banho frio, ou podemos ler uma página e fazer alguma coisa que saia do clima do obsessor. E para finalizar, né, devido ao nosso tempo, nós temos aqui uma pergunta bem curiosa que eu acho que foi colocada logo no começo da sua apresentação. Diz assim: se João Batista era tão importante para a anunciação do Cristo, como explicar a rudeza de João Batista em comparação com Jesus, conforme você mesmo citou? Ó Deus, eu queria que vocês percebessem não a rudeza de João Batista, percebessem mais como Deus trabalha na criatura. Ele não escolhe o santo, ele escolhe o ser humano, com os nossos valores ou com os nossa desvalia, não importa. Se você possui algum valor, ele pega esse valor e coloca você na situação de poder ajudar. Então, João tinha uma tarefa junto àquele povo que era um povo rude, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de ser. Nós éramos rudes, como somos ainda hoje. Então, ele veio com a configuração de um ser humano comum. Todavia, ele possuía uma coisa que era importantíssima: a retidão de caráter, a ação correta. Então, ele tinha autoridade para falar daquela forma que ele falava. Porque quando nós recebemos uma chamada de atenção de alguém que tem autoridade para isso, isso não nos ofende. Pelo contrário, desperta em nós o desejo de ser bom. Muito bem, muito obrigada, Ana. Estamos felizes por ter participado com você desse momento tão importante para a nossa Casa Espírita, a 24ª Semesp. Você já é uma amiga de muitos anos e foi muito, muito bom mesmo ter você através desse meio virtual. Mais uma vez, fica aqui o agradecimento do Irmãos do Caminho, de todos os seus trabalhadores, e esperamos poder contá-la sempre como nossos amigos espirituais, tá bom? Eu que agradeço a atenção de vocês e passo também para todos o pedido de desculpa da minha filha, Janete, que não poderá estar com vocês como estava na programação. Está passadas as desculpas e fica a minha gratidão. Sempre amigos, sempre amigos, né?
Muito obrigada, Ana. Fique com Deus. Foi um prazer imenso para essa casa. Até logo. Dando continuidade e encerramento às nossas atividades, retorno agora para o nosso irmão Duda dar continuidade a este evento. Mestre Jesus, governador espiritual do planeta, posto pela espiritualidade superior responsável pela chegada ao planeta do Consolador que ele mesmo prometera, como modelo e guia para todo aquele que habita o planeta Terra ou a sua psicosfera no plano dos desencarnados. Mais de 20 bilhões de almas. A grandeza que mostraste já desde 2000 anos atrás a todos nós é inalcançável na nossa mente, na nossa capacidade de pensar, de mensurar. Assim sabemos que tu sois o caminho, a verdade e a vida, conforme bem fizestes estas declarações. Tu sois a representação da grande verdade do Criador para todos nós que aqui habitamos. E aqui, na noite de hoje, nos finalmente da abertura da 24ª Semana Espírita de Ponta Negra, os nossos corações palpitam de um sentimento de profunda gratidão a ti. E na noite de hoje, recordamos-nos que há 10 meses atrás tivemos que retornar, nós, juntos, 6 abnegados trabalhadores, dedicados naquela época à tua causa, referente à causa desta casa, para com a comunidade de Ponta Negra. Sabíamos que enfrentaríamos desafios, mas logo no 3º mês de atividade, olhando os desafios, lutando, trabalhando, nos envolveu um inesperado para nós e para toda a população desse planeta, que desafiou todos juntos a pensar a razão de tal. Foi a pandemia. E ali naquele momento, nós com as atividades em pleno andamento, uma escola para cuidar, 75 crianças, professores, pessoas dependentes financeiramente dessa instituição, mais de 700 pessoas albergadas por essa casa. E a gente se perguntou, e agora? Como resolver? E lá no fundo dos nossos corações, uma vozinha dizia, fé, tem de fé. Confesso que caminhávamos buscando a fé e nos apacentava. Daí a pouco a gente se perguntava, mas como resolver? Nossos corações voltavam a falar, tem de fé. Até que quando chegou um momento, no limite, reclamando pelas soluções, percebemos que a porta da solução estava aberta na nossa frente. E a solução veio no momento correto. Era vós acudindo a todos nós. Reconhecemos a nossa pequena fé naquele momento. Foi uma grande lição. No momento em que abrimos, e já chegamos no encerramento da noite inaugural da Semana Espírita de Ponta Negra, tudo isso passa pela nossa mente. E a gente quer se redimir diante da nossa pequena fé. Queremos te pedir, querido amigo Jesus, cuida de nós, das nossas imperfeições, da nossa pequenez.
amparando-nos, porque hoje sabemos precisar tanto de Ti, dos Teus ensinamentos, tanto que nos ensinastes e tão pouco que aprendemos. Ajuda-nos na caminhada sempre contigo. Sê, querido amigo Jesus, aquele a nos ensinar, quando colocastes que o teu fardo era leve e o teu jugo suave. Não basta ouvir, mas precisamos compreender, internalizar, sentir a força das tuas palavras, como a grande verdade direcionada ao Espírito que habita os corpos dos homens encarnados e aqueles que sem corpos pululam no entorno da terra. Gratidão, gratidão e gratidão a ti, querido amigo Jesus. Permanece conosco, caminha conosco, não esqueça de nós nessa caminhada. Cuidamos aqui, acima de tudo, da divulgação da tua mensagem. E que sejas, meu bom amigo, aquele amigo bom que falastes há 2000 anos e que a gente não compreendeu da tua bondade, nem da tua amizade. Que os nossos corações possam sintonizar com o teu e lembrarmos-nos que sois a palavra do Divino Pai e precisamos estar nele e deixar que ele esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Assim, querido amigo Jesus, valeram todos os esforços, todo o trabalho de abnegados companheiros que, como diz o tema, a missão dos espíritas, tiveram que sacrificar os seus trabalhos, as suas horas de lazer, para a dedicação à tua mensagem sacrossanta de paz e de luz. Neste primeiro dia, encerrado já, te rogamos o concurso dos teus mensageiros a nos fortalecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, amparando os nossos expositores para que sejam fiéis à tua mensagem e que possa tocar o coração de todos os irmãos do caminho que acorreram a essa 24ª Semana Espírita de Ponta Negra para te conhecer melhor. Ser conosco, querido amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Diante desta noite. Pois é, queridos amigos, diante dessa noite maravilhosa, cheia de luz, de aprendizado, de grandes reflexões para a noite de hoje, convidamos vocês para continuar conosco amanhã, até sexta-feira, nesse mesmo horário, para continuar partilhando esses aprendizados. Amanhã teremos a palestra às 19h30, nesse mesmo canal, com o senhor Éden Lemos. Fiquem conosco, foi um prazer tê-los conosco mais uma vez e boa noite a todos. Muita paz. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis
pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.